Olá, meus queridos, acharam que estavam livres de mim? Pois bem, nós estamos fazendo essa aula, que é uma aula complementar ao conteúdo de instrumentação, que tem o objetivo de tirar algumas dúvidas na parte matemática e também a gente trabalhar com uma ferramenta muito importante, que é a parte de planilhas, planilhas online. Então, nós vamos trabalhar com algumas equaçõezinhas mais básicas dentro da temperatura e a gente vai aplicar nessa situação de planilhas. Que planilhas eu estou falando? Excel, Google Spreadsheet, Google Planilhas. Então, cada sistema operacional tem um sistema diferente que trabalha com planilhas. Nós vamos utilizar a ferramenta do Google, que é o Google Spreadsheets, que é muito bom e é gratuito. É um pouquinho diferente do Excel, do Microsoft. Cada ferramenta tem uma peculiaridade, uma vantagem e desvantagem, mas eu utilizo essa primeiro porque ela sempre grava na nuvem. Então, aonde quer que eu for, eu posso acessar uma planilha com celular, com um notebook, sem precisar ter no internet, né, claro, mas sem precisar estar salvo no computador. E é gratuito. Nós não precisamos pagar nada para Google para utilizá-lo, só preciso ter uma conta Gmail. Tranquilo, gente? E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos utilizar a parte da conversão de unidades. Aqui, vocês podem ver que nós temos uma tabelinha bem prática de como é feita essa conversão de unidades. Celsius para Fahrenheit. Então aqui nós temos Fahrenheit igual a Celsius vezes 1,8 mais 32, não é isso? Fahrenheit para Celsius. Então nós temos que fazer Celsius igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Então Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius. Nós vamos aplicar essa planilha, essa tabelinha, nas planilhas. Coisa simples, não é muito complexo. Às vezes confunde um pouco, porque é muito númerozinho, a gente tem que ficar olhando ali, olhando aqui, mas o nosso objetivo é que nós possamos verificar e compreender como faz. Então nós vamos aqui, vamos para outro estúdio agora, ó, nosso estúdio novo, né? O Dama está investindo pesado nessa questão de tecnologia. E nesse estúdio nós podemos verificar que nós já temos aqui uma planilha do spreadsheet pré-pronta. Eu só coloquei a parte escrita. Mas o que é o objetivo dessa minha planilha? Eu vou ter aqui as conversões. Eu quero colocar um valor em Celsius e eu já quero que ele me dê o valor em Kelvin e em Fahrenheit. Beleza? Depois eu vou colocar um valor qualquer em Fahrenheit. Eu quero que ele me dê a resposta em Celsius, depois em Kelvin. E eu vou colocar um valor em Kelvin, eu quero as informações em Celsius e em Fahrenheit. Então eu quero fazer um programinha que faça essas conversões automaticamente. Então, no primeiro local ali onde eu vou ter essa ferramenta aqui, ó, nessa parte ali, eu vou ter o valor que eu vou indicar naquela célula. E nos demais valores eu vou apenas converter. Então vamos lá começar o nosso trabalho, que é um trabalho um pouco mais manual. Então aqui eu vou colocar já um valor simbólico. Eu quero saber quanto que é 30 graus Celsius. Então eu tenho meu valor em 30 graus Celsius, não é? E agora eu quero saber o quanto que é esse valor em Kelvin. Esse valor em Kelvin. Lembra da equaçãozinha? Vamos dar uma olhada na tabela, o que eu vou ter que fazer para converter esse valor. Então é o seguinte, a equação está aqui nesse outro cenário. Então, Celsius para Kelvin. Então é graus Celsius mais 273,15. É só uma soma. Que simples, não é? É bem tranquilo. Então nós vamos voltar ali no cenário e somar esse valor que nós temos ali, mais 273,15. Então, eu vou colocar aqui o sinal de igual. E lembre-se, eu tenho que agora clicar na célula, que é essa célula aqui, A3. Igual a mais, daí eu vou fazer a continha, 273,15. E já terei o meu valor em Kelvin. Diferente, não? Exatamente. Lembrando, o que é o Kelvin? O Kelvin é a unidade absoluta. O zero Kelvin é igual a o zero absoluto. Esse tipo de temperatura a gente só encontra no espaço, em locais e ambientes. É muito difícil o zero Kelvin absoluto nós conseguimos. Não conhecemos nenhum ambiente na Terra que tenha essa temperatura. Um ambiente mais frio, talvez seja uns 100 graus negativos, posso estar mentindo, não tenho de cabeça. Então nós já temos essa noção que os 303,15 graus Kelvin é igual ao nosso 30 graus Celsius. Beleza, agora vamos ver a conversão aqui no Fahrenheit. O que diz a fórmula aqui? Então, Celsius para Fahrenheit eu vou ter que fazer
aquela célulazinha 3 vezes 1,8 mais 32. Então, vamos lá para o nosso cenário. Então, é vezes 1,8 mais 32. Então, eu vou fazer aqui, vou clicar aqui, e vou colocar primeiro o sinal de igual. Vou apertar aqui no A3. Vejam como é prático essa ferramenta. Vezes 1,8. Aqui eu vou usar o ponto 8 por causa da questão do sistema. Mais 32. Opa, já deu erro. Então aqui não é 1, então é 1,8 mesmo. Agora deu certo. 86 graus Fahrenheit. Olhem só essa observação. Nós temos que fazer essas continhas aqui. Então, gente, percebam que nós fizemos as contas. Não tem muito segredo. É somente aplicar ali. O que confunde um pouquinho às vezes? É clicar ali na célula, que nem o A3, depois 1,8. Às vezes dá uma confundida, mas isso é o básico. Vamos fazer uma brincadeirinha ali. Vamos modificar o valor que está ali na entrada para ver se muda junto. Então vamos colocar aqui em 0 graus Celsius. Olha, mudou tudo. 0 graus Celsius é 273,15 Kelvin e 32 Fahrenheit. Esse é o 0 graus Celsius. Tranquilo? Agora eu vou ter um valor em Fahrenheit. Vou colocar aqui 100 só para dar mais uma brincada. Olhem a brincadeira que deu ali. Agora digamos que eu tenho 50 Fahrenheit. E eu quero este valor em Celsius. Vamos dar uma olhada na tabela para ver o que eu tenho que calcular para fazer. Aqui, voltei para o meu cenário. Então, Fahrenheit para Celsius, o que eu faço? Eu vou pegar aquela temperatura que eu disse ali, menos 32 dividido por 1,8. Observe os parênteses, porque se eu não colocar os parênteses, pela hierarquia das operações matemáticas, ele vai fazer primeiro a divisão e depois a subtração, e não é isso que eu quero. Então eu vou fazer Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Beleza, gente? Então eu tenho aqui esse valor, eu vou colocar o meu sinal de igual. Vou clicar em cima da célula do Fahrenheit. Eu vou colocar só o parênteses aqui, gente, para não... Fahrenheit menos 32. Fechei o parênteses, dividido por 1,8. Olhem isso. Vamos tirar uma prova? Olhem aqui, eu vou colocar o valor 212. Ele vai ter que dar 100 Celsius, ó. 212. Ó, fechou. Então é isso, gente. A gente está fazendo a mesma sequência, a mesma brincadeira, só para a gente memorizar a questão matemática, porque isso é essencial para nós. Ó, gente, até vacilei aqui, eu coloquei a conta e não tinha passado aqui para a tabela, mas vamos fazer de novo para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Essa fórmula, A5 menos 32 dividido por 1,8. E agora Kelvin. Bom, eu teria outras formas de fazer, mas vamos fazer aqui o mais fácil. Eu vou somar os Celsius com 273,15. Então eu vou fazer aqui. Eu poderia achar outra tabela de conversão Fahrenheit direto para Kelvin? Poderia. Mas vamos aproveitar que nós estamos utilizando a tabela aqui e já fazer direto essa conversão. Então eu vou fazer igual a Celsius, que está ali, mais 273,15. Aproveitando as informações que nós temos nessa tabela aqui. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Igual. Para vocês verem que eu posso aproveitar uma outra equação, mais 273. Opa. Não foi sinal de mais ali. 273, que é o valor da conversão, que já vai dar 373,15 como está ali em cima. Então, gente, percebam que não tem muito segredo.
Agora eu tenho um valor em Kelvin aqui, eu vou colocar esse 373,15. E eu quero converter para as outras unidades. Então, eu já tenho esse valor aqui. O que eu preciso fazer aqui no Celsius? Ó, sem olhar na tabela ali, eu já tenho uma noção. Eu preciso fazer esse valor de Celsius, de Kelvin. Eu vou clicar sobre ele, menos 273,15. Essa relação de soma dos Celsius para Kelvin quer dizer que são duas unidades proporcionais. Eu posso trabalhar com elas tranquilamente juntas ali e não vai ter. O Fahrenheit que o cara usou uma lógica diferente. Ele colocou uma solução de água e sal para fazer uma equação ali para proporção. E a questão dos Celsius, não, ele só pegou a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão do gelo. Então ele usou essas questões mais naturais. Quando o Fahrenheit fez a temperatura dele, ali a unidade dele, ele usou quis reinventar a roda. Digamos, ficou um pouco mais complicadinho, mas muitos países do mundo utilizam e nós temos que conviver com isso, principalmente quando nós formos para o exterior em países de língua inglesa. Então vamos continuar aqui. Vamos lá, dá o Enter. Ó, deu 100. E aqui, para fazer a conversão, eu posso fazer direto a mesma conversão que eu utilizei de Celsius para Fahrenheit. Qual que seria esse valor? Aqui eu vou dar um ESC, né, para não clicar em cima. Seria 1,8 mais 32. Então eu vou colocar aqui igual a B7 vezes 1,8 mais 32. Olha que coisa bonita. Bateram os mesmos valores. Então nós já sabemos, já temos um programinha que faz. Agora vamos mudar os valores aqui. Aqui, ó, 50. Ó, 50 aí deu 122, vamos colocar 122 aqui para ver. Ó, deu 50 graus, 323,15. E aqui vamos colocar 0. Olha aqui, ó, menos 273,15, menos 460. Então essas são as unidades e essas as conversões que nós fizemos. Então nós fizemos um programinha aqui dentro das planilhas. É um programa bom de trabalhar, é um software, no caso, muito bom. Nós vamos ter muito durante a vida profissional. Quanto mais cedo vocês estiverem ambientados em trabalhar com as ferramentas de planilhas, melhor pode ter certeza que vai ser a facilidade de vocês trabalharem e melhor vai ser o desempenho profissional. Hoje o mercado exige profissionais que manjem de planilha. Não é saber fazer, você tem que ter um conhecimento quase avançado. Isso aqui é o básico. A planilha dá para fazer site em planilha, dá para fazer software de computadores. Empresas gigantes eu conheci que eram todos o sistema delas indexado no Excel. Então é uma ferramenta muito útil. E nós da indústria, por exemplo, instrumentação, o que eu posso utilizar disso? Eu posso ter um sensor medindo o nível do rio Canoinhas, por exemplo. Ah, o nível Canoinhas agora está mais seco, beleza. Eu posso ter um sensor que lê através de um Arduino ou um STM, um PIC, mais um transmissor via Wi-Fi ou rádio, para transmitir por uma central e eu posso manter uma planilha de informações. É muito comum isso. E o pessoal usa o Excel, usa o spreadsheets por já ser online. Então, nós não vamos escapar de planilha. Então, façam esse programinha. Não apenas não olhem, façam. Tá? Vamos dar continuidade no conteúdo. Agora nós vamos para uma parte um pouco mais chata na matemática, mas é essencial. Nós não vamos escapar e nós precisamos saber a tal da equação reduzida da reta. Para que eu vou usar isso, meus amigos? Primeiro eu vou explicar sobre elas e depois eu vou explicar aonde nós vamos usar. E nós vamos usar muito. Técnicos, desenvolvedores, instrumentistas industriais, pessoal da automação. Esse é um fundamento matemático muito bom. Equação reduzida da reta. Ela vai nos dar uma noção de x e y, nós podemos saber uma ponta, fazer uma correlação. Nós já vamos ter uma noção mais visual de como ela funciona e também vamos trabalhar com ela na planilha. Essa fórmula aqui, ó, ym igual a mx mais b, é uma fórmula muito utilizada e ela também aparece em outras versões.
O x e o y que aparecem aqui são os mesmos x e y que nós temos em tabelas, em gráficos. O mx e o b é que não são tão comuns, que nós vamos ter que aprender agora para quem ainda não conhece. O y vai ter no gráfico. Vocês conhecem o eixo x e o eixo y? É esse que vocês vão ter. É os dois eixos que nós vamos ter. O eixo y é esse daqui e o eixo x é esse daqui. Lembraram? Nós já vamos ver um gráfico. O m é o coeficiente angular. Digamos, nós temos uma reta, eu vou dizer se ela está mais inclinada, se está menos inclinada. Então o m vai ter essa posição. Já o b é o momento em que uma reta toca, digamos, o eixo x. A gente vai ver ali. O b é quando a reta está vindo ali e ele encostou o eixo x. Então são informações. O m é chamado de coeficiente angular. Ele é tangente. Nós temos outros cálculos para fazer. Mas eu procurei fazer o jeito mais simples. Não vamos entrar em trigonometria pesada já. Deixa isso com geometria analítica, que lá vocês já vão estar um pouquinho mais afiado nisso. Agora é importante que nós conhecemos aqui essa fórmula que nós temos lá no canto, que é coeficiente angular, que é o m igual a y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Já vamos saber, tá bom? E o coeficiente linear. Na verdade, eu já falei na teoria que é o ponto onde a reta encosta no eixo x, onde o x é igual a zero, mas ele tem uma formulazinha para chegar nela. Não é muito segredo ali para nós dominarmos ela, mas nós temos que ter essa noção. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico. O que esse gráfico nos diz? Este gráfico é o gráfico de uma reta, na verdade é quase uma reta, do funcionamento do PT100. Percebam que aqui nós temos a resistência no eixo Y e nós temos a temperatura no eixo X. Tá, o que isso quer dizer? Para nós fazermos uma equação da reta e sabermos aqui, ó, eu quero saber para ver os pontos. Podem vir aqui no gráfico, que aqui eu não tenho, eu sei aqui que 0 graus ele está mais ou menos aqui no 100, na resistência 100 ohms. Eu já sei um ponto. Agora tem outros pontos aqui, ele fica meio difícil prever. Ele está muito grande, né, muito distante. E eu preciso de uma equação, um jeito de saber. Ah, mas se eu fizer a regra de 3 funciona? Não. A regra de 3 não funciona muito bem, não é precisa nesse caso. Não é legal. Por isso que nós temos que fazer a equação da reta nesse caso. E como é que eu vou fazer? Eu tenho que saber dois pontos. O que nós fazemos em termos de calibração? Eu tenho meu sensor PT100 e vou ter um forno de precisão e mais um sensor padrão. Esse sensor vai me dar uma temperatura estipulada, uma temperatura padrão, calculada ali na França, vai ser comparado. Então eu vou fazer um comparativo em duas temperaturas e vou ver a resistência em 2 pontos. Eu sei, nesse caso, que em 0 graus Celsius, a resistência do PT100 é 100 ohms. Por isso que ele tem o nome, PT100. Assim como nós temos o PT1000, que em 0 graus Celsius ele é 1000 ohms. Mas nesse caso, nesse PT100, eu tenho um ponto, que 0 é 100. Agora eu tenho que ver outro ponto ali para eu tirar uma medição. Então nós vamos dar uma olhada aqui, numa planilha aqui, num sistema já estudado. Nós temos aqui algumas curvas de PT100, mas vamos aqui abrir a outra planilha que nós temos para trabalhar hoje. Olhem que divertido, mais continhas para a gente fazer. E nós já temos um valor aqui, que eu calculei mais cedo, eu estava tomando meu chimarrão de boa, coloquei ali o sensor e medi com o meu termoigrômetro que nós temos aqui e medir a resistência. Tá? Então eu vi que em 62 graus, já o meu chimarrão estava mais quente que a temperatura padronizada. Isso é perigoso, pode dar câncer de garganta, né? Esperei esfriar um pouquinho. Então eu vi ali ó, que em 62 graus, em temperatura, 62 graus Celsius, a resistência era 125. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que achar os coeficientes. Eu tenho que fazer aqueles cálculos ali para nós sabermos como trabalhar com ele. Gente, nós temos aqui uma reta que eu estava trabalhando, e temos a equação. Então nós já temos um ponto aqui. Olha ali, ó. Ponto 0. O ponto seria o ponto 1, né? Que seriam esses dois, que seria o 0,100, e o ponto 2, que é o 62,125.
Aliás, é interessante que vocês façam um experimento. Façam, pega um sensor PT100, calcula ali com... É um experimento bem interessante para trabalhar essa calibração e a equação da reta. Aqui embaixo nós já temos um gráfico feito. Não vamos ir a fundo em gráfico, eu coloquei o gráfico só para vocês terem uma noção visual. Mas o que nós precisamos saber? Vamos calcular o coeficiente angular. Qual que é a fórmula do coeficiente angular? É o y1 menos o y2 dividido pelo x1 menos o x2. Claro? Agora vamos calcular para ver se realmente se está claro. Vamos lá, espero que não fique muito pequeno, qualquer coisa aumente o vídeo aqui. Se eu diminuir mais do que isso, para mim, aumentar mais do que isso, fica ruim também para vocês. Então vamos fazer esse cálculo do coeficiente angular. Lembrando, y1 menos y2, quem que é o y1? É o 100. O y2, o 125. O x1 é o 0 e o x2 é o 62. Vamos lá então? Vamos calcular esse coeficiente. Vamos lá, igual. Quem que é o meu y1? 100. Quem que é o meu y2? 125. Estão vendo ali, ó? 100 menos 125. É agora dividido, fecha parênteses, dividido, importantíssimos parênteses. Quem que é o meu x1? 0. É esse valor que está aqui. Menos. Quem que é o meu x2? 62. Percebo que vai dar dois valores negativos que ao final vão sair positivos. Vamos ver? 0,403. Eu percebo que a vantagem da gente trabalhar com planilhas, diferente da calculadora, eu posso utilizar vários números depois da vírgula. Então, eu gosto de trabalhar muito com planilhas por causa disso. Tá bom, gente? Vamos agora fazer o coeficiente linear. O coeficiente linear eu vou ver a fórmula, mas podem ter certeza que nós já sabemos o valor que ele dá. Por quê? Vamos voltar aqui no gráfico. O ponto em que ele toca o zero, ou seja, o 0x, vai ser 100. Então, o meu 0x vai ser igual a 100y. Então, o meu coeficiente linear b tem grande chance de ser o 100 ou um valorzinho muito próximo ao 100. Mas vamos fazer de acordo com a fórmula. A fórmula é igual a b igual a y menos m vezes x. Posso pegar qualquer um deles, tá bom, gente? Mas vamos fazer ele com os primeiros. Y menos m vezes x. Tá bom, gente? Tá dando até uma falta de água, mas vamos lá. Igual a y menos, é isso, m, que pode ver que o m é o D2, que não é o cantor, vezes x. Enter. 100. Então, esse é o meu valor do coeficiente linear. Tá bom, gente? Então, eu achei os componentes essenciais que eu precisava. O meu m é 0,403 e o meu b é 100. Observem que aqui, ó, o y eu vou pegar conforme o ponto. O meu m que está aqui eu vou substituir por 0,40 e o b vai ser 100. Então vai ser y igual a 0,4x, 0,4 com tudo ali, mais 100. Essa vai ser o meu coeficiente da reta. Beleza? Vamos então voltar aqui. Percebo que já tem as fórmulas que eu coloquei aqui. Então, vamos trabalhar. Revisando as fórmulas aqui. O m, que seria o y1 menos y2, dividir y2 menos y1 menos x1 menos x2 menos x1 menos x2. Gente, é um pouco cansativo esse conteúdo, ele dá um pouco de confusão, mas nós temos que revisar várias vezes até pegarmos o jeito disso daí.
Agora nós vamos para o que nos interessa. Eu quero, digamos, eu medi uma resistência. Eu tenho aquele meu sensor e eu sei que a reta dele é essa daqui. Eu tenho meu sensor que eu sei que a equação da reta desse meu PT100, que sempre vai dar muito próximo a isso aí, que o PT100, industrialmente falando, a fórmula ele já vem com a fórmula y igual a 0,4x mais 100. Então isso já vem de fábrica, ele tem que seguir esse padrão. Fica muito próximo, às vezes dá uma variadinha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como aplicar essa fórmula para nós obtermos. Digamos que eu fui lá e medi uma resistência, eu sei a resistência que está ali, tá? Então eu quero calcular a temperatura. Agora eu sei a temperatura que está, eu quero calcular a minha resistência. Tá bom, minha gente? Então vamos aqui utilizar, já estão aqui as fórmulas, y menos b dividido por m, que estão aqui, e mx mais b, que é o y igual a mx mais b. Vamos começar pelo y, que é um pouco mais fácil para nós trabalharmos, tá bom? Digamos aqui, eu vou ter o meu valor, eu quero achar o meu valor de y. Então eu vou colocar aqui um igual. Eu quero achar o meu valor de y, eu vou colocar o igual. E a minha fórmula é y igual a mx mais b. Qual que é o valor de m? Aqui. Vezes quem que é o valor de x? É o valor que eu vou colocar aqui. Mx e mais o meu coeficiente linear, que está aqui. Então é só eu fazer isso, ó. D2 vezes B5 mais E2. É confuso? Para quem não está ambientado com essa plataforma, é um pouquinho confuso sim. Porque você tem que, mas era M, mas agora é D2? Não, é só lembrar aqui que eu coloquei em cima o nome, ó. M, na verdade, é esse valor que está aqui embaixo. Mas na célula que ele está, é a célula D2. Tá bom? E assim como o coeficiente, o B. O B é esse carinha, eu sei aqui, mas a célula que ele está é a célula E2. Tá bom? Vamos dar o Enter para ver esse valor que é ali, não tem um valor, que ele vai entender como é, zero. Entendeu que é zero. Eu vou colocar aqui, digamos que eu tenho uma resistência de, uma temperatura de 50 graus. Então ele vai dar uma resistência ali de 120 ohms. Tá bom? Agora eu tenho meu valor de temperatura. Eu tenho meu valor de resistência e eu quero achar a temperatura. Muito bem, gente? Então eu vou colocar aqui, nesse lugar, a fórmula. E qual que é a fórmula que eu vou colocar? É a fórmula que está escrita ali. Eu já fiz esse isolamento. Isso daí seria isolar o componente na equação. Isso é mais uma questão de matemática, por isso que eu já deixei essas contas aí prontinhas. Porque eu não quero pesar na matemática. Vocês têm outras disciplinas. Eu quero que vocês entendam o conceito. Montem essa planilha, eu quero que vocês montem. E depois a gente vai aplicar ela. Tá bom? Mas é importante que vocês montem essa planilha. Continuando aqui. Abri a janela errada. Mas vamos lá. Quem que é o meu y? O meu y é o valor que eu vou colocar aqui. Eu ainda não tenho meu y. Eu vou mudar ali depois. É estranho isso, né? Porque a gente está contando com um valor que eu nem coloquei ainda. Y menos quem? Meu b. Meu coeficiente linear. Fecho parênteses, dividido pelo meu coeficiente angular. Como é 0,40. Aqui, ele está com uma temperatura ali, uma temperatura baixíssima, porque ele está em zero. Então ele fechou menos 2,48. Vou colocar 100 aqui. Ficou em zero. Vou colocar 62 aqui. A resistência. Menos 94. Vou colocar 125, igual está ali em cima. 62. Observem, gente, que o cálculo ali ele é simétrico. É uma matemática perfeita, que vai e volta. E é isso, nós vamos achar os valores. Eu achei, digamos, eu tenho uma resistência, eu fui lá e medi uma resistência com o meu multímetro, uma resistência de 110 ohms. Então ele tem 24,8 graus Celsius. Mas a minha temperatura, eu medi meu termohigrômetro, quanto será que ele vai estar a resistência ali? Eu vi com o meu termohigrômetro. Eu medi que a minha temperatura está 32 graus Celsius. Então ele vai dar 112,9 ohms.
É essa jogada que eu vou pedir que vocês vejam, revejam, vejam novamente o vídeo, porque vocês têm que tentar mentalizar essa jogada. Tá bom, gente? É uma aula rápida, um resumo do conteúdo, de como fazer. É o primeiro passo, talvez, que vocês tenham nessa ferramenta, que seria o Spreadsheets, o Excel. Tendo uma conta de e-mail no Google Drive, vocês podem usar essa ferramenta aonde vocês quiserem. Se quiserem fazer no Excel, façam. Gente, isso daqui não é o fim do caminho, é um dos caminhos. Tem muita coisa, muito material bom na internet. Recomendo Mundo da Elétrica, Matemática Rio, vários canais que vocês podem ampliar os conhecimentos. Eu não sou dono da verdade, eu posso errar, assim como qualquer um pode errar, mas hoje vocês têm conhecimento à vontade. Então aproveite essas fontes, eu dou o caminho para vocês, vocês optam se querem seguir ou não. Beleza, minha gente? Uma boa semana, bons estudos, sempre bom aí estar com vocês.